Olá, tudo bem com você? Richard Dawkins, o biólogo, zoólogo inglês, ficou bastante conhecido nessa virada ali do século, do milênio, nos anos 2000, como um defensor intransigente do darwinismo, do evolucionismo. Escreveu vários livros, até antes disso, lá na década de 90, ele escreveu o livro Gene Egoísta. Depois ele enveredou pelos caminhos da teologia, tentou falar sobre isso, filosofia, enfim, e escreveu um livro bem conhecido, Deus, um Delírio. Ele, numa entrevista, ele acabou admitindo que não tinha como afirmar que Deus não existe, mas que numa escala aí de 0 a 10, ele ficava, se eu não me engano, ficava ali por 7. Quer dizer, o título do livro já começa sendo uma falácia. Ele deveria ser, quem sabe, Deus quase um delírio, ou eu penso que Deus seja um delírio, mas ele afirma algo na capa e no livro depois ele admite que não pode ser bem assim, porque não tem provas da existência ou não de Deus. Eu escrevi vários comentários, inclusive li esse livro e fiz resenhas. No meu blog criacionismo.com.br, vou deixar aqui abaixo na descrição o link para que você possa conferir. Tenho várias e várias matérias falando sobre esse polêmico escritor e defensor do evolucionismo. Recentemente, ele, de novo, foi aí alvo de polêmicas por outro motivo. Ele veio a público, declarou aí numa entrevista que, como ele é biólogo, né, só existem 2 sexos, macho e fêmea. Eu vou ler para você aí o que foi publicado e aí você tire as suas conclusões. Muito bem, então vamos ao texto do Dawkins, né, o texto que tem que ver com essa declaração de Richard Dawkins. Eu postei aqui em meu blog, outraleitura.com.br, mas a fonte original está aqui, Fox News, ok? Você pode clicar aqui e ver então o texto lá em inglês que eu traduzi e coloquei aqui em meu blog. Richard Dawkins afirma que existem apenas 2 sexos. Dawkins acrescentou que aqueles que tentaram cancelar J.K. Rowling, a autora lá de Harry Potter, por dizer o mesmo, são praticantes de bullying. Durante uma entrevista recente com o jornalista britânico Piers Morgan, o famoso ateu e biólogo Richard Dawkins declarou que existem 2 sexos e isso é tudo. Ele acrescentou que os ativistas LGBTQ que procuram desacreditar a realidade dos 2 sexos biológicos estão promovendo um absurdo total. Dawkins observou ainda que aqueles que vão atrás da autora de Harry Potter, a Rowling, por seu compromisso com a realidade de 2 sexos, são praticantes de bullying. O famoso crítico da religião conversou com Morgan durante um episódio recente de Piers Morgan Uncensored. O apresentador estimulou Dawkins, na verdade, mencionando o quão extraordinário é que ativistas LGBTQ e ideólogos de acordo com esse assunto querem o que eles chamam de desgenerizar e neutralizar a linguagem. Morgan estava se referindo a uma lista recente de palavras problemáticas publicadas pelo EBB Language Project e um grupo de acadêmicos que procuram policiar palavras que poderiam ser consideradas politicamente incorretas. A lista proposta contém palavras de gênero como masculino, feminino, homem, mulher, mãe, pai, informou o jornal britânico The Telegraph. Dawkins comentou sobre o projeto no mês passado, dizendo ao jornal o seguinte: a única resposta possível é o ridículo desdenhoso. Continuarei a usar todas as palavras proibidas. Sou um usuário profissional da língua inglesa. É minha língua nativa. Durante a entrevista, Morgan descartou esse policiamento de linguagem e a ideia de que não existem 2 sexos, dizendo: quero dizer, é incontestável. Não há dúvida científica sobre isso. Ele também observou que um pequeno grupo de pessoas teve bastante sucesso, na verdade, em remodelar vastas áreas da maneira como a sociedade fala e tem permissão para falar. Dawkins imediatamente desacreditou todo o movimento, dizendo: é bullying, mencionando pessoas famosas que foram demonizadas por irem contra esses ativistas. O renomado pesquisador acrescentou: e vimos como Rowling foi intimidada, Kathleen Stock foi intimidada, elas enfrentaram isso. Mas é muito perturbadora a forma como essa pequena minoria de pessoas conseguiu capturar o discurso e realmente falar bobagens aberrantes.
Após Morgan perguntar a Dawkins como combater o absurdo, Dawkins respondeu, com a ciência. Ele então disse, existem 2 sexos, você pode falar sobre gênero, se desejar, e isso é subjetivo. Morgan perguntou a ele sobre as pessoas que afirmam haver 100 gêneros, embora Dawkins afirmasse, não estou interessado nisso. Ele disse sem rodeios, como biólogo, digo que existem 2 sexos, e é isso tudo. E isso é tudo. Posteriormente, o apresentador mencionou como Dawkins teve sua carreira e reputação prejudicadas por simplesmente fazer perguntas sobre inconsistências nos dogmas da esquerda sobre gênero e identidade. Morgan disse, você teve um prêmio humanista retirado em 2021 por causa de seus comentários sobre esse tipo de coisa. Ele citou o tweet que lhe custou caro, em que Dawkins afirma, em 2015, Rachel Dolezal, presidente do White Chapter da NAACP, foi difamada por se identificar como negra. Alguns homens optam por se identificar como mulheres e algumas mulheres optam por se identificar como homens. Você será difamado se negar que eles são literalmente aquilo com que se identificam. Discuta. Morgan mencionou, você teve seu prêmio retirado porque estava efetivamente fazendo o que J.K. Rowling e outros disseram. Você estava apenas defendendo um fato biológico. Dawkins retrucou. Eu nem estava fazendo isso. Estava pedindo às pessoas para discutir. Discutir. Foi o que eu fiz durante toda a minha vida nas universidades. Morgan perguntou a Dawkins por que a sociedade perdeu a capacidade de realmente ter um debate aberto e franco. O cientista respondeu, existem pessoas para quem a palavra discutir não significa discutir. Significa que você assumiu uma posição, o que eu não fiz. Achei que era uma coisa razoável para discutir. Então está aqui o link para a matéria original na Fox News. Aqui eu também coloquei um outro link, leia mais sobre Richard Dawkins. São textos que eu publiquei ao longo de vários anos no blog criacionismo.com.br sobre as ideias desse biólogo ateu. E aqui alguns vídeos, 2 vídeos. Dawkins condena a doutrinação religiosa, mas prega para crianças, e Dawkins reconhece que o cristianismo poderia conter avanço islâmico, só para você conhecer um pouco mais as ideias desse autor, biólogo ateu, anticriacionista. Mas aqui nesse caso é interessante realmente ver o que ele pensa sobre o assunto dos sexos, dos gêneros e etc. É isso aí. Pelo menos nesse ponto específico, o ateu evolucionista Richard Dawkins está de acordo com a Bíblia, porque em seus primeiros capítulos, lá em Gênesis, Moisés, inspirado por Deus, afirmou e escreveu que o Criador fez homem e mulher e deu a ordem de que eles crescessem e multiplicassem. Os dois, como são diferentes, mas complementares, formariam uma só carne. Ali Deus estabelece então o casamento bíblico, normativo, abençoado por Deus. Ele mesmo fez essa cerimônia, o do primeiro casamento. Jesus, apóstolo Paulo, outros autores depois reafirmam esse conceito ao dizer que Deus criou homem e mulher e deu a ordem de que eles então se unissem e se tornassem uma só carne, constituindo assim o casamento e a família bíblicos. Interessante. Veja aí na descrição do vídeo, então, por favor, o link que eu coloquei para que você possa ter ideia de como é o pensamento de Richard Dawkins, as declarações dele nos últimos anos. Pode ser bem instrutivo, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.